Pô, mas você não falou que não está aguentando mais esse problema? Você está tendo a chance de resolver, você está tendo a chance de matar esse problema, você está tendo a chance de se livrar desse problema. Vamos arrumar isso agora? Vamos consertar isso agora? Não, depois. Por que depois? Por que você quer resolver isso depois, se você tem a chance de resolver agora? Diga comigo, porque resolver agora exige mudança. Exige o quê? E o que muitos ainda não estão dispostos. Já te ocorreu que você está aqui na igreja ouvindo a palavra direto e você ainda não tem essa disposição de mudar? Você não quer mudar. Alguns não querem. Com a mão no coração, com seus olhos fechados, ó Deus, nós estamos aqui. Essa é a certeza que nós temos. A canção, ela fala daquilo que nós acreditamos, Senhor. O Senhor nunca falhou. O Senhor não falha. Desde a antiguidade, meu Deus, aqueles que viveram antes de Cristo, depois, podem dizer, Ele nunca falhou. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvidos se ouviu ou se percebeu um Deus além de ti. Não há um Deus além do Senhor. Não existe um outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha. O Senhor está trabalhando. A palavra, a mensagem, o culto, a reunião, o louvor, as intercessões, é o Senhor trabalhando, Pai. É o Senhor trabalhando com cada mente, com cada coração, com cada vida. É o Senhor mandando a mensagem que sai, meu Deus, da tua palavra. Ei, eu nunca falhei, eu nunca errei. O problema não está em eu não fazer, a questão está em você crer, como o pai do jovem lunático que tinha dificuldade de acreditar de que o menino dele, ele precisava tanto daquela libertação, ele precisava tanto daquela mudança, ele já não aguentava mais ver o seu menino sendo jogado no fogo, sendo jogado na água. Mas quando o Senhor esperava uma resposta da parte dele, uma resposta de fé, a fé não estava ajudando. A fé não estava, meu Pai, trazendo o resultado, porque uma fé que muda é uma fé viva. A fé que muda a nossa vida, que muda os nossos resultados, é a fé que nós encontramos na Tua Palavra. É uma fé viva, é uma fé de atitudes, é uma fé que confia no caráter de Deus, que confia no seu trabalhar, que acredita. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai. E eu acredito na unção de cura, eu acredito na unção de mudança, eu acredito na unção de libertação, eu acredito em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor nunca nos desamparou, nos deixou. O Senhor está aqui pronto para fazer, para responder, para atender. E eu creio, como essa semana alguém dizia, meu pai que tinha se afastado do Senhor, e por conta dela ter se afastado, tantos problemas se levantaram, vieram, surgiram, até problemas, meu pai, respiratórios.
Mas à medida que ela foi voltando, à medida que ela foi se aproximando, à medida que ela retorna e volta a obedecer à palavra e cumprir com as ordens simples, o problema que estava lá, meu Deus, ele já não está mais. Aquela situação que estava tirando a paz, a situação, meu Deus, com o filho, a situação na vida, as coisas vão, meu Pai, se encaixando, mudando, porque aproximem-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim, aproximem-se de mim. Eu estou aqui nessa noite porque o Senhor quer uma proximidade. Eu também quero me aproximar do Senhor. Eu não é só meu Deus, um querer, uma vontade do Senhor. Ela deve ser nossa também. Eu tenho que estar aberto para isso. Eu tenho que desejar isso. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que perseguir isso para a minha vida. O Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu já repreendo desde já toda a frieza, Senhor. Essa moleza, essa fraqueza, essas situações que talvez, meu Deus, vieram com ela, estão com ela, entraram na vida dela. Eu quebro, eu já cancelo, eu já anulo, eu já destruo, eu já desautorizo, eu declaro, eu ordeno que seja quebrado, cancelado, desfeito, desautorizado, que não tenha poder sobre a vida do nosso povo. Que o nosso povo seja livre, que o nosso povo, que todos sejam livres, libertos, sarados, que a unção de cura, Pai, que ela se derrame aqui hoje, numa proporção, numa força, num poder, meu Deus, numa fluidez, que, meu Deus, ela entra de um jeito, mas a situação não continua mais. Ela pode ter entrado por aquelas portas de uma maneira, o problema pode ter entrado na vida dela, mas ele não vai ficar mais. O problema pode ter entrado, ela pode talvez até ter dado legalidade, permissão para ele entrar, mas hoje, agora, através de uma fé viva, ele vai ter que sair, esse problema vai ter que se resolver, essa situação vai ter que mudar, porque, meu Pai, vivemos pela fé e não pelo que vemos, vivemos pela fé, e a Tua palavra nos ensina a viver pela fé. Use a fé, pratique a fé, declare por fé, profetize por fé. É fé, é a fé. Eu enxergo pela fé, eu falo pela fé, eu decido pela fé. A fé, nós vamos viver pela fé, nós vamos caminhar pela fé. E nada, nenhuma situação vai continuar tendo, Pai, poder e força sobre o nosso povo. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio e eu tomo posse, Senhor. Como domingo passado, nós oramos que o Senhor, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos, meu Pai, pelos problemas, pelo diabo, pelos nossos inimigos. Mas eu creio que a armadilha foi quebrada. Eu creio que o laço foi desfeito, foi quebrado. E nós escapamos de todo o mal. Tudo que estava armado, preparado, arquitetado, planejado, organizado, já caiu por terra. Em nome de Jesus Cristo. Assim cremos, declaramos, profetizamos e já tomamos posse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Diga aí, eu creio que eu sou como o leão de Judá. Mais forte, eu sou como o leão de Judá. Mais forte, diga, eu sou como o leão de Judá. Eu já prevaleci pela fé, em nome de Jesus. Amém?
Fala para essa pessoa, você é um leão de Judá. Isso, fala para ela, você é um leão de Judá. Você é uma leoa, um leão de Judá. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Eu creio que você tem guardado as palavras, você tem prestado atenção nas direções que o Senhor tem nos dado. A palavra ela não está vindo por acaso. E quando uma palavra, e uma outra palavra, e mais uma outra palavra, e vem mais essa palavra, ela está vindo, é porque Deus está querendo algo de nós. Você, acredito que lembra na virada do ano que a bispa disse que 2025 não seria um ano igual aos demais. Você há de lembrar que as guerras, as pressões que viveríamos esse ano, elas seriam muito maiores, porque nós vamos, e já tem gente bebendo, nós vamos beber este ano do melhor de um vinho que nós não conhecemos. Então, é sempre importante lembrar que o vinho que Jesus, ele transformou, não foi qualquer vinho. Foi um vinho da mais alta qualidade, que precisaria em torno aí de 20, 30 anos para que chegasse aquele resultado. E ele trouxe aquele resultado para aquele dia, para aquele momento, para aquele casal, para aquela festa de casamento. Porque tudo, diga comigo, tudo, aí que está o problema. Façam tudo o que ele mandar. Nós precisamos parar e fazer essa pergunta. Do dia 31 de janeiro, ou 31 de janeiro, de dezembro, até agora. Para a parte interna, desde novembro do ano passado. Para a igreja, desde a virada do ano. Tudo, façam tudo o que ele mandar. O que ele tem falado comigo para eu tomar de decisões e que eu ainda não tomei. Então vamos voltar aqui. Mateus 18. (8 ao 9). Se a sua mão ou o seu pé, diga comigo, se o meu modo de agir, o meu modo de andar, me fizer tropeçar, ou se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, porque quando fala de mão, está falando do modo de agir, como eu estou agindo na vida. Quando fala do pé, está falando do meu modo de andar. Como eu estou agindo, como eu estou andando, como que eu estou vivendo. Eu estou tropeçando, alguma coisa me leva a tropeçar, está me sabotando, está me roubando. Ou não. A Bíblia diz, corte-os. O que está te fazendo tropeçar? Corte isso aí, joga fora. Corte-os e jogue-os fora. Não está te servindo.
ajudando. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Você não está vendo que você está caminhando por uma direção de perdas? E dependendo da tua insistência, ela pode te levar a perder até a sua salvação. Corta isso aí. Se o seu olho, diga comigo, se o seu olho, quando fala dos nossos olhos, sim, fala da nossa visão, mas também está falando dos nossos pensamentos. Talvez eu não parei ainda de pensar algumas coisas que eu cheguei em Jesus pensando. Talvez as coisas que eu pensava em 2024, eu estou pensando em 2025 ainda. Talvez as coisas que eu fazia em 2024, eu estou fazendo em 2025 ainda. Talvez as coisas que na reunião passada você falou para Jesus que decidiu mudar. Porque, por exemplo, quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? O fogo do Espírito desceu. Quem não quis se encher de Deus, o poder do Senhor se manifestou aqui na reunião com o Bispo Fernando. A glória dele foi derramada, não dava, era palpável, não dava para você ficar do mesmo jeito. E muitos viveram experiências com Deus incríveis. Mas o que adianta uma pessoa, ela vem na igreja, eu me enchi do Espírito Santo, eu chorei na presença do Espírito Santo. Agora é sexta-feira. Eu ainda estou pensando, eu estou falando, eu estou fazendo o que na palavra que foi dita na quarta-feira foi dito. Corta isso aí. Não segue mais com isso, não. Então, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Vamos ler na mensagem. Se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, puxa. Diga comigo, se alguma coisa está me atrapalhando na minha caminhada, na minha jornada com Deus, eu estou aqui para me aproximar de quem? Mas está me afastando. Está me afastando da obediência, está me afastando do temor, está me afastando da palavra, está me afastando. Está me afastando. Está me atrapalhando. Porque qual é a mentira que muitas pessoas estão acreditando? Diga comigo, eu vou vencer sem fazer tudo o que o Senhor me mandou fazer. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer sem fazer tudo o que Ele me pediu para fazer. Não vai. Você pode até conseguir alguma coisa, mas você não vai conseguir manter isso na sua vida. Então, se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado. Bispo, tem gente aí que não tem os braços e não tem as pernas. Você já deve ter visto alguém, né? Aí na internet. Já ou não já? Tem gente aí que serve a Jesus maravilhosamente bem. Serve ou não serve? Sem os braços e sem as pernas. Ou seja, os membros daqui para baixo. E os braços é um toquinho que ele tem aqui.
Ele está vivendo maravilhosamente bem. E ele está em paz. Por quê? Porque nada está afastando ou atrapalhando ele. Nada. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter as duas mãos ou os dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Diga comigo, se o seu olho desvia. O que o olho está fazendo aqui, que a Bíblia está falando? Se o seu olho desvia sua atenção... Se o seu olho desvia sua atenção de quem? Você tem problema de ficar olhando para onde não deve olhar? Você olha para a mulher do próximo, homem? Mulher, você olha para onde você não devia olhar? Você olha para a grama da vizinha? Você fica comparando a sua vida? Você fica olhando demais para a vida do ímpio? Você olha para aquilo que não tinha que olhar? Por exemplo, aqui na igreja, quando você vê alguma coisa que está fora do lugar, você vai lá e ajuda a resolver? Ou você só critica? Ah, o fulano não me deu bom dia. Vai lá, dá bom dia para ele. Porque se alguém falar, nossa, mas Jesus estava sendo radical aqui? Estava? Jesus estava sendo radical? Hã? Alguma vez você pensou assim, bom, se minhas mãos aqui atrapalhar o meu dia hoje, ou no final desse dia eu vou começar a arrancar os dedos aqui, eu vou arrancar minha mão. Alguma vez você pensou em resolver um problema da sua vida começando a arrancar as mãos, os dedos, ou arrancar um olho pelo menos? Ô gente, é radical isso aqui. É sério. Ele está falando de um corte brusco. É literalmente um corte na carne. É cortar na carne. Como diz a palavra, é preferível viver mutilado ou aleijado. Olha, você vai perder um pouco de autonomia na vida. Olha, você não vai ficar perfeitinho igual alguns aí não. Mas saiba de uma coisa. Você vai aprender a lição de tal maneira que nunca mais você vai pegar um nojo, você vai ter uma aversão de viver da maneira errada em Deus. Mas você vai ter uma aversão que você, a hora que te apresentar qualquer coisa, não quero nem, eu já sei o que me aconteceu. Não quero nem chegar perto. Diga comigo, Senhor, me ajuda a ter nojo daquilo que me afasta da sua presença. Diga, eu preciso ter uma aversão. Diga, um nojo. Diga comigo, não aceitar de forma alguma voltar a ser aquela pessoa velha, antiga. Quer ter nojo. Sabe, eu quero ter uma aversão. Eu quero me sentir mal. Quero perder minha noite de sono, se for preciso. Se eu estou vendo que eu estou voltando a ser aquela pessoa. Outro dia, nós aprendemos isso com a bispa. Ela disse isso. Tudo que eu vejo em mim que eu não gosto, que não agrada a Deus, eu já oro, eu já falo isso para Deus. Eu estou tomando uma decisão aqui que eu não vou voltar mais para esse lugar. É uma aversão mesmo. Eu quero ter uma aversão, um nojo. Uma coisa que não
vou tolerar mais isso, eu não quero mais isso. Mas tem gente, se ele cai no mesmo erro, ele não cai, não tem problema. Se ele volta a fazer as mesmas coisas de antes ou não, tranquilo. E a Bíblia está dizendo, se o seu olho desvia a sua atenção de Deus, se o seu olho desvia a sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. O que essa palavra está falando, gente? Diga comigo, eu preciso urgente tomar decisões. Diga, tomar decisões. Diga, eu preciso orar pelas minhas decisões e urgentemente tomar decisões. Porque se você não orar pelas suas decisões e você não tomar decisões, então vamos pegar o exemplo da vida do faraó. Vem cá. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Só faltava comer rã, uma atrás da outra, né? Engolir rã, de tanta rã que tinha. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Vamos repetir juntos? As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. A coisa ia ficar tranquila ou ia ficar grave, ia ficar sério? Terrível? Desesperador? Você consegue imaginar a tua casa infestada de rãs? Não, ninguém imagina, claro. Mas eu estou falando, só de começar a pensar. Só de começar a imaginar o tamanho da situação. Tem gente que perderia até a reação. Tem gente que é perigoso, que ele ia cair no meio das rãs, de tão paralisada, perdeu a reação. De não saber lidar. De tantas rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram, meu Deus do céu, mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Vamos juntos? Fizeram subir o que, igreja? Não, deixa então eu resolver esse problema. Ficou melhor ou ficou pior? Então vai guardando. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mentira. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Quem pode repetir esse 10 para mim? Só esse pedacinho aqui. O que está escrito aqui? De novo, gente. De novo. Agora fala para quem está do teu lado e fala assim para ela: essa palavra é uma das palavras mais perigosas O que você disse para o
Seu irmão do seu lado? Se ainda tem o hábito de viver dizendo, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Vou pensar mais um pouco. Vou estudar. Amanhã. Não, amanhã. Sim, amanhã. Quantos que falaram, usaram essa expressão há anos, estão acreditando numa mentira, estão acreditando num engano. E esse amanhã até agora não chegou. Presta atenção. O faraó estava aflito aqui, parecia que ele estava aflito. Parecia ou não parecia? Para ele mandar chamar o Moisés para orar, orem ao Senhor para que tire essas rãs daqui. Se ele estava tentando recorrer ao Deus de Moisés para poder tirar as rãs, é porque de alguma maneira ele estava esboçando, expressando, eu não estou aguentando mais. Quem já usou essa expressão? Eu não estou aguentando mais. Quem já usou essa expressão? Levanta bem alta a mão, assim, bem alta. Assim. Quem já usou? Você já usou essa expressão? Eu não estou aguentando mais. Quando você usou essa expressão, você foi lá rapidamente, mexeu, arrumou, confessou, consertou, quebrou a barreira. Você tirou da tua vida, arrumou aquilo, resolveu aquilo que você disse. Porque quem já não disse isso? Eu já disse isso. Quantas vezes já dissemos isso? Eu não estou aguentando mais. Eu não suporto mais isso na minha vida. Se eu pudesse tirar isso da minha vida, agora eu tirava. Tá, então eu vou te dar a honra de você decidir. Quando é que você quer que isso saia realmente da tua vida? Qual foi a resposta do faraó? Qual tem sido a sua resposta nos dias de hoje? Qual tem sido a resposta? Depois eu vejo. Depois eu converso. Depois a gente se acerta. Depois a gente resolve. Depois a gente se fala. Depois eu peço ajuda. Depois? Diga comigo, essa atitude ela vem da passividade. Diga da inércia. Diga comigo da covardia. Diga do medo, da insegurança. E tudo que eu te falei agora vem do Espírito Santo ou é do mal? É um espírito a passividade? Vou perguntar de novo. A passividade é um espírito? Quem acredita que é um espírito? Alguns não acreditam? Se você não acredita que é um espírito, então vamos colocar que você é o Deus da sua vida. Então, se você é o Deus da sua vida, por que a sua vida não está mudada? Porque você precisa da ajuda do Todo-Poderoso, do único que ainda Ele mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Mas aí está o engano de muita gente. Aí está o problema de muita gente. Essa expressão, depois, ela joga para frente, ela acha que ela vai ter o amanhã. Ela acha que ela tem o controle de tudo. Só que o Moisés falou para o faraó, ô faraó, tua é a honra, rapaz. Fala para mim, quando que você quer
que as rãs saiam da vida de todos vocês, só fique nos rios. Quando? Me diga, amanhã. Mas você não falou que não está aguentando mais esse problema? Você está tendo a chance de resolver, você está tendo a chance de matar esse problema, você está tendo a chance de se livrar desse problema. Vamos arrumar isso agora? Vamos consertar isso agora? Não, depois. Por que depois? Por que você quer resolver isso depois, se você tem a chance de resolver agora? Diga comigo, porque resolver agora exige mudança. Exige o quê? E o que muitos ainda não estão dispostos. Já te ocorreu que você está aqui, olha aqui para mim, por favor. Já te ocorreu que você está aqui na igreja, ouvindo a palavra direto, e você ainda não tem essa disposição de mudar? Você não quer mudar. Alguns não querem. Quantas vezes, lá atrás, eu me lembro de uma fase na Céus da Bispa usar exatamente essa expressão. De vir mensagens como essa. Quando que você quer que isso se resolva? Não, eu vou resolver. Hã? Não, como assim você vai resolver? Não, eu vou ver. Não, como assim você vai ver? Não, o portal abriu hoje. Você não lembra? Quem ouviu, quem já leu, já ouviu mensagens do Zaqueu? O Zaqueu, o cobrador de impostos. Já ouviu? Ele não era judeu? Ele não era um corrupto? Ele não era amante do dinheiro? Ele não era um cara obcecado a lucrar? Mas quando ele teve a oportunidade de receber Jesus na casa dele, e Jesus entra na casa dele, porque ele chamou a atenção do Senhor subindo na figueira brava. Quando o Senhor entra na casa dele, qual foi a pregação que Jesus fez? Qual a mensagem que ele passou para o Zaqueu? Que levou Zaqueu a se levantar e falar: Senhor, hoje eu vou devolver, eu vou entregar metade do meu patrimônio, do que eu tenho, aos pobres. E quem eu extorqui, lesei, prejudiquei, quem eu causei alguma coisa, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Devolverei a eles 4 vezes. Qual foi a mensagem que Jesus pregou para ele antes dele se levantar e agir dessa maneira? Tem alguma mensagem lá? Tem alguma pregação? Não tem. Não teve uma palavra que Jesus, ao entrar na casa do Zaqueu, foi preciso ele dizer, foi preciso ele pregar. Zaqueu não passou, Jesus não passou ali um tempo explicando para ele as leis, o Torá, os 10 mandamentos, nada. Diga comigo, a consciência do Zaqueu levou ele a tomar a decisão. Diga, eu estou errado e eu preciso resolver todos os problemas que eu causei na vida de pessoas. Eu estou errado, eu sou um corrupto, eu sou um cara amante do dinheiro, eu faço qualquer coisa por dinheiro. Quem que corrigiu Zaqueu? Quem que corrigiu Zaqueu? Quem falou para o Zaqueu que ele tinha que mudar? Quem falou para o Zaqueu que ele tinha uma deformidade no caráter dele? Quem que foi uma metralhadora? Porque dizem que às vezes, né, tem homem que eu fiquei sabendo que às vezes faz isso. Mas dizem que às vezes a mulher, ela tem a força de uma metralhadora. Ela fala, descarrega assim. Não teve ninguém ali para virar para o Zaqueu e falar: Zaqueu,
Zaqueu, você precisa mudar. Você está lesando, você está roubando, você está prejudicando pessoas. Quem que na tua casa precisa ficar falando com você todo dia que você precisa mudar? Quem que precisa ficar puxando sua orelha? Quem que precisa ficar te... Ei! Mas você não é um crente. Você não fala que você é evangélico. Você não fala que é cristão. Você não fala que você vai na igreja. Cadê a consciência? Só dele receber a presença de Jesus da casa dele foi o suficiente para ele, naquele momento, ter consciência. Opa, peraí. Esse cara, esse profeta, não, esse homem, olha, eu não tenho vivido uma vida santa igual ele. Eu não tenho vivido uma vida correta igual ele. Eu não sei se quando ele subiu na figueira, Jesus estava pregando alguma palavra de arrependimento, alguma palavra de salvação, alguma palavra de a pessoa corrigir o erro que cometeu com alguém. Mas o Zaqueu, ele nos dá uma aula. Diga comigo, ele mexeu no ponto certo. Diga, ele mexeu onde ele era mais apegado. Zaqueu era apegado ao quê? Zaqueu era apegado ao quê? Zaqueu era apegado ao dinheiro. E vou te falar, hein? Fala a verdade aqui. Você já ouviu falar alguém que não conhece Jesus, alguém que não teme a Deus, ele já chegar e falar, eu fico sem dinheiro, mas eu não fico sem paz. Tá difícil de encontrar gente assim. Eu fico sem dinheiro, mas eu não fico sem paz. Aí vamos trazer para a igreja. Será que é aqui dentro da igreja você tem esse coração, essa mentalidade, essa visão? Se eu tiver que ficar sem dinheiro, eu fico, mas eu não fico sem paz. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Mas eu não vou mais deixar para amanhã o que eu já posso resolver agora. Eu não vou protelar uma coisa que eu já posso resolver. Eu posso já botar minha cabeça no travesseiro hoje e resolver isso aqui. Porque quando uma pessoa, ela teme a Deus, diga comigo, a própria palavra, diga, corrige ela. E diz a ela o que ela tem que fazer. E aí ela vai, acaba aquele culto, acaba aquela mensagem, ou ela anotou, ela guardou aquilo no coração dela, ela já sai, o que ela faz? Ela corrige. Essas pessoas, é maravilhoso de lidar com elas. Agora o duro é quando você tem que espremer. E você espreme. E a pessoa, ela não é sincera, ela não fala tudo. Ela não vomita tudo, ela não põe tudo para fora. Por quê, bispo? Porque ela vive guardando segredos. E diga comigo, os segredos, eles vão nos adoentar. Mentalmente, emocionalmente, diga aí no corpo. Por que você acha que tem muita gente que está com um desequilíbrio, está com um descontrole, está com um problema grave, sério? Porque ela não teve coragem de chegar. Outro dia eu atendi uma moça que ela engravidou e acho que nos 5 meses de gravidez, talvez ela até esteja me ouvindo agora. E ela confessou para mim que ela, com 5 meses de gravidez, ela ia acabar tendo que ficar naquele relacionamento, porque o cara
né? Por ela estar grávida, queria ficar com ela e tal, conta da criança, e ela não queria aquela gravidez, ela não queria aquele homem, e ela chorava, porque ela, com 5 meses, ela bateu tanto na barriga dela. Ela deu tantos murros, dito por ela, que foi questão de dias ela perdeu aquela criança. E aí, até hoje, ela não consegue se acertar na vida sentimental. Por quê? Porque foi um princípio quebrado, ela cometeu um erro grave, ela fez aquilo que ela não podia ter feito. E, às vezes, as pessoas, elas estão jogando uma coisa para amanhã, mas a boca dela está falando que ela não está aguentando mais. Com quem que você fica? Com o que fala para você que não está aguentando mais, ou com aquele que chega no final das contas e fala, deixa para resolver amanhã? Com quem que você fica? Em quem que você acredita? O que chega em você e fala, não, me ajuda, ora por mim, intercede por mim, põe a mão aqui, clama comigo, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Tá bom. Eu vou te dar algumas coordenadas, algumas direções. Vamos começar a colocar em prática. Eu não consigo fazer tudo. Tá bom, outro dia eu peguei um cara que era espírita, e aí ele viveu uma vida muito, né, nessa prática. Aí eu virei para ele e falei assim, vamos começar o seguinte, eu vejo que você tem muita dificuldade. Começa pelo programa Mudança de Vida. Só assiste o programa e depois a gente conversa. Acredite se quiser. Só dele ir assistindo, o que eu falei? Ele começou a se libertar. Só dele ir assistindo um espírita que muitas vezes a ex-mulher ia para terreiros, ia para esses lugares aí, procurava, acendia, fazia, fritava, cozinhava para essas coisas aí, e aquilo vinha para casa, vinha para a vida dele. E aí ele, quem quer Deus, que quer Deus, que quer Deus? Falei, assiste só o programa. Só o programa. Quem assistiu o programa hoje? Ai, Jesus, Maria e José. Como que você me perdeu o programa de hoje? Como que você está me perdendo os programas? Como é que você fala, não, eu vou ter o melhor ano da minha vida, eu vou beber. Vou te avisar, se você não começar a orar de manhã, ouvir o programa, ler a Bíblia e começar a seguir as direções, você vai chegar dia 31 de dezembro frustrado. Diga comigo, é ordens, o quê? De tão simples, as pessoas não fazem. De tão simples. Por quê? Porque parar para orar é muito difícil para alguns. Parar para ler a Bíblia é um parto, o que é? Botar para dentro a coisa certa é tão desafiador assim? E aí eu chego aqui, vem cá, batalhão da cura, vem cá, pastor Tadeu. Vamos botar a mão aqui, põe aqui, põe aqui, põe lá. A gente quer. Eles estão com sangue nos olhos. Pessoa chegou aqui com fé, eles querem botar a mão mesmo, arrancar com a mão mesmo, sabe aquela, não é, pastor? Quer arrancar com a mão. Mas aí a pessoa recebe a oração, e aí qualquer coisa que ainda não acontece na vida dela, vem falar, por que eu fui lá, eu recebi até imposição de mãos, fui lá, né? Por que a minha vida não está mudando? Aí você pergunta, vem cá, você está vivendo uma praga de ranço. O faraó estava vivendo uma praga de ranço, não estava? A coisa estava feia, não estava? Aí os magos dele foram lá e fez o quê? Melhorou ou piorou? Ajudou, resolveu ou piorou? Por que piorou? Por que piorou, gente?
Por que piora muitas coisas na vida de algumas pessoas? Porque é um orgulho ferido. É aquela pessoa, não, deixa que eu resolvo, deixa comigo. A pastora Ana Paula, quem estava nos 300 Valentes desse mês agora, que a pastora Ana Paula deu um breve depoimento aqui? Quem estava? Você lembra que ela usou uma expressão naquele dia falando que houve momentos de haver uma competição entre ela e o bispo? Quem ouviu isso? Ô, gente, casais competindo para um querer ser melhor que o outro, um ter mais razão do que o outro. Casais competindo. Eu sou mais sábio que você. Eu tive essa ideia melhor que você. Eu pensei mais do que você. Eu resolvo mais as coisas aqui do que você. Ué, mas você não casou para isso? O homem para resolver, a mulher para ajudar? Para que essa rixa? Para que essa competição? Para que essa ninharia, essa coisa medíocre, miserável? Mas acontece. Acontece. Tá, fala para mim, quando que você quer que eu resolva o seu problema, Faraó? Não, eu consigo dormir com as rãs, deitar com elas, eu vou no banheiro, elas vão estar lá. Se me der vontade de ir no banheiro, fazer um número 2, eu também, elas vão estar lá comigo. A hora que eu sentar para comer, elas vão estar lá. Vai pensando. Mas que desgraça é essa, Faraó? Você está com um trem que, meu Deus, não dá nem para imaginar. Arranca isso aqui logo, ô Moisés. Eu não quero mais. Vamos resolver isso aqui. Não. A gente resolve amanhã. Eu até anotei aqui. Você prefere tolerar esses problemas que você diz não aguentar mais, em vez de dar a Deus o que Ele está requerendo de você? Será que muitos preferem aguentar um determinado problema, uma determinada enfermidade? Preferem aguentar uma situação na vida do que chegar e falar, eu estou com um problema aqui no meu casamento, eu e minha esposa estamos brigando demais. Aí, por que ele precisa ou ela precisa fazer isso? Porque, diga comigo, reino dividido, o quê? Você quer ver a oração de uma pessoa bater no teto e voltar? Bater no teto e voltar? Você quer ver uma pessoa enxugar gelo? Você quer ver uma pessoa perder tempo, perder vida? Reino dividido dentro de uma empresa, dentro de uma casa. Pode morrer de orar, pode morrer de jejuar. Diga comigo, todo casal precisa se acertar. Toda vez que eu tive algum momento, alguma situação com a Thalita, a palavra que o ministério sempre me dava era essa: vocês têm que conversar e se acertar. Vocês têm que se entender. Se tinha alguma coisa que não havia ali, eu penso assim, você pensa assim, não, eu acho assim, você acha assim. Aquela queda de braço, né? Não. Vamos. Não, vocês têm que conversar. Resolve. Alguém tem que chegar no acordo, alguém tem que ser mais humilde aí. Não, deixa esse casamento do jeito que está, deixa essa situação. Bispo, não vai falar para mim que é por causa do meu casamento, da minha família, da minha casa está desse jeito, que a minha vida não está prosperando, não está andando. Vamos juntos de novo? Reino dividido não prospera. Reino dividido, o quê? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia isso? Então por que eu tô acreditando numa mentira? Por que eu estou arrastando essa mentira comigo até hoje?
Deixar para amanhã fica mais fácil ou fica pior? Tá. Se a gente pegasse o microfone agora e perguntasse quem viveu uma tragédia, quem viveu um dilema, quem viveu algo terrível por ter deixado algo para depois, para amanhã, quem teria testemunho para contar? Aqui, que viveu algo terrível. Por quê? Porque não fica melhor. Aí você vai falar, não, bispo, eu não estou vivendo... Faz uma vasculha, vai mais a fundo. Por exemplo, esses dias eu estava numa empresa, eu virei para a mulher e eu falei, você ora nessa empresa? Ah, eu até unjo. Tá, mas você faz um trabalho com seus funcionários, assim, tá... Não, mas você não ouve lá que é para fazer, faz, é importante. Não. Sabe quando uma pessoa, ela está ouvindo a palavra veio, a palavra chegou até ela, a mensagem foi dada a ela, aí sabe o que ela faz? Ela deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela não leva a sério. E aí o Senhor está falando, corta o que está te afastando de Deus, o que está te distraindo de Deus. Por que você não está lendo a Bíblia? Aí você pega o celular dela, você vai ver. Está explicado por quê. Você fica com ela um dia, 2 dias, uma semana, você convive com ela, lá vai ver como é que é a rotina dela. Está explicado por quê. Porque ela não está fazendo. Ela não está fazendo aquilo que é preciso. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes. Diga comigo, será como tu dizes. Para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, e sobrarão apenas as que estão no rio Nilo. Mas quando que as rãs saíram? No mesmo dia ou no outro dia? Aí eu te pergunto, o que Deus está falando com você? Porque a verdade é uma só. Diga comigo, se eu mudar internamente, todos os problemas externos serão resolvidos. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tem problema? Você tem medo? Você tem medo do homem? Medo de crítica, medo de olhar, medo do que vão falar, medo de como vão te ver, medo das opiniões, medo dos comentários, medo do que ele pode fazer. Você tem medo do diabo? Ai, bicho, eu tenho medo do que o diabo pode fazer comigo. O quê? Ele é um cachorro numa coleira? Por que você tem medo do diabo? Porque tudo, não me lembro quem pregou esses dias agora, que ainda falava isso, um dos líderes. Tem gente que a vida dele é só falar, porque o diabo. Por que você fala tudo do diabo? Você tem medo de problema? Você tem medo de aparecer um câncer? Você tem medo de enfrentar um determinado tipo de problema? E por que muitas pessoas acabam tendo um desses 3 medos? Porque elas não estão temendo a Deus, porque elas não estão dando a Deus o que Deus quer delas, o que Deus espera delas. Então, para terminar aqui a nossa palavra, diga isso aqui comigo. Não haverá paz dentro de mim se primeiro não houver a verdade. O que tem que haver dentro de nós primeiro? O que está faltando no coração de muita gente? O que está faltando no teu dia a dia, nas tuas
nas tuas relações, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. O que está faltando? A verdade. Os segredos adoecem. Os segredos matam. Deixar para amanhã não fica melhor. Porque passividade é um demônio. Inércia é um demônio. Preguiça é um demônio. Má vontade é um demônio. Procrastinar é um demônio. Você continuar guardando coisas que você não podia guardar é um demônio. É um espírito. E eu quero te convidar a ficar em pé. Não há outro caminho. Se você quer andar com Deus, ter uma vida abençoada aqui e morar no céu, você terá que tomar decisões radicais hoje e agora. Arrancar, cortar, jogar fora coisas que estão colocando a sua salvação, a sua alma, a sua vida em risco. Então diga comigo de novo, a palavra amanhã é uma palavra perigosa. Diga comigo, eu preciso decidir hoje. Diga, eu preciso mudar hoje. Diga, eu não posso mais deixar para depois. Deixar para amanhã. Diga, eu não posso mais protelar. Diga, adiar. Diga, hoje eu preciso arrancar, tirar aquilo que só eu posso remover. Então, com a mão no coração. O que você tem que tirar? O que tem que ser arrancado? E tem que ser arrancado na raiz. Não adianta resolver sintoma, a gente precisa ir na raiz. Não adianta protelar, não vai ficar mais fácil. Depois eu quebro aquela barreira, depois eu converso com a minha esposa, depois a gente tem um problema, a gente não se entende, a gente tem uma dificuldade. Meu Deus do céu! Quantas vezes eu vi coisas na minha vida, até no meu ministério, travar por causa disso. Eu não quero lidar com isso, eu não quero resolver isso, eu não quero acertar isso, eu não quero ver isso. Eu estou tão atarefado, eu estou tão cheio de coisas. Eu tenho, sabe, eu vou me focar nisso, eu vou me focar. Não, é isso aqui, vamos parar aqui agora. Porque o faraó, ele deixou claro para Moisés, eu não quero mudar. Eu não quero problema, mas eu não quero mudar. Eu não quero a dor, mas eu não quero mudar. Eu quero vencer sem ter que mudar. Levanta a mão para mim aqui. Quem que já viu seu financeiro travado por não dizimar e ofertar? Levanta a mão para mim. Bem alto, bem alto. Não fluía. Não andava. E quando que o seu financeiro passou a andar? Quando você passou a fazer o quê? Fala mais alto para eu ouvir. Você viu mudança depois disso? Quem que já ouviu essa palavra? Quem que já ouviu o Senhor falar sobre esse assunto? E demorou para agir, demorou para lidar, e depois veio um problema, uma consequência terrível, que muitas vezes você não sabia nem como lidar, como agir, e você teve que contar com a misericórdia de Deus, botar a boca no pó, para Ele poder te ajudar a sair disso. Levanta a mão para mim, seja sincero, quem já viveu isso? Aí. Na verdade, eu tenho duas pessoas aqui que eu não vou pegar agora o testemunho, eu vou pegar depois, eu vou falar com elas, vou pedir a permissão delas. Mas eu tenho duas pessoas que eu estou vendo elas aqui no culto, eu não vou fazer isso.
que eu vou perguntar para elas primeiro, mas eu vou falar para você. Ela estava tendo uma má atitude no casamento dela, que ela teve um problema sério, que ela precisou contar com a misericórdia de Deus para Deus dar o livramento para ela. Teve uma outra pessoa que cometeu erros na área, nas empresas que trabalhou, e que demorou muito tempo para conseguir se livrar dessa carga, dessa maldição da vida, para poder começar a ver a vida andar. Aí você vai falar, por quê? A pessoa não sabia que ela não podia fazer aquilo? Ela sabia. Ela sabia que ela não podia passar por cima daquilo? Ela sabia. Ela sabia que ela não podia mentir? Ela sabia. Ela sabia que ela não podia esconder? Ela sabia. Ela sabia que ela não podia guardar segredos? Ela sabia. Ela sabia que ela não podia ter uma intenção e motivação errada no coração dela? Ela sabia. Ela sabia. E agora, bispo, o que ela tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Se humilhar, se arrepender, confessar, falar a verdade, decidir mudar. Para de deixar para amanhã o que você tem que resolver hoje. Para de jogar para amanhã. Para de jogar para amanhã. Para tudo. Outro dia uma pessoa, ela falou para mim, bispo, eu estou me sabotando na área com comida, com isso, com aquilo. Ainda nem ouvi tudo. Mas você vê que a pessoa ela quer mudar, ela até quer. Mas é uma coisa que está puxando ela para baixo, que está fazendo ela se sabotar. Deixa eu te falar uma coisa, diga comigo. Se eu pegar um pensamento e meditar nele, diga, ele vai se tornar real. Ele vai o quê? Então você pegar um pensamento, eu não posso, vai se tornar real isso? Vai se tornar uma verdade na sua vida? Você pegar um pensamento, eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço, não é para mim, e ficar pensando, falando, meditando, pensando, falando, vai se tornar real ou não vai? Ei, dependendo do que você estiver pensando, você está com a mente doente. Você tem uma mente doente. E uma mentalidade, uma mente doente vai adoentar a sua vida. E se você tiver filhos, vai afetar a vida dos seus filhos. Eu tenho um rapaz que ele cometeu algo e ele perdeu a filha dele de 3 anos. E ele viu a menina, foi assim do nada, ela começou a ficar com febre, e de repente a febre não passava. Aí ele corre com ela para o hospital, aí demoram para atender ela. Resumindo, a coisa foi se agravando, a coisa foi piorando, ficando pior. A criança morreu. E depois ele confessou, ele falou por quê. Quantas vezes nós já vimos pessoas perder? Um rapaz um dia me confessou, bispo, eu perdi meu casamento por causa de masturbação. Quantos que já perderam por conta de mentiras? Diga comigo, eu preciso dar nome certo ao que me acontece. Então coloca a mão no coração agora, fecha os olhos. O que te acontece de verdade? O que acontece com você? Qual é a área que você está caindo no mesmo erro? Qual é a área que você está tendo tanta dificuldade para vencer? Para romper? Qual é a área? Se isso é um mal, é um demônio que entrou, nós vamos orar, nós vamos expulsar.
Mas se não é, não é um demônio, bispo? É um demônio. Tá, mas o demônio não vai entrar sem a minha liberação, sem a minha autorização, sem a minha permissão. Talvez você está passando por cima de uma coisa que você sabe que você não podia passar. Você não pode passar por cima. Você não pode ignorar. Você não pode deixar para depois, não vai ficar melhor. Então coloca a mão na cabeça agora. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. E se você não se sentir bem, se você sentir arrepio, calafrio, vontade de rir, de chorar, de sair correndo, algum mal-estar, alguma coisa, você vai levantar a mão. Bispo, eu estou precisando de oração. Você vai levantar a mão. E um dos obreiros, das lideranças vão orar por você. A hora de receber oração é agora. A hora de receber uma imposição de mãos é agora. Se tem alguma enfermidade, alguma situação, nós já vamos orar agora. Mas você não vai deixar, você não vai aceitar que essa situação continue aí na sua vida. Você tem que ser sincero. Você tem que falar a verdade. Porque o problema não é impor as mãos. O problema é você chegar e falar, ó, eu tenho. Quantos que nós já pegamos, que foram sinceros, chegaram na gente e falaram assim, ó, ora aqui comigo, eu tenho problema com a mentira. Maravilhoso isso. Bispo, eu tenho problema com a imoralidade. Outro dia alguém estava aqui, veio aqui na frente na sexta-feira, e quando eu desci, ele virou para mim e falou, eu tenho problema com a imoralidade. Tá bom? Você tem que pedir oração. Bispo, eu tenho problema, eu tenho problema nessa área, com comida, de me auto-sabotar. Tá bom, fala pro obreiro. Porque depois ele vai conversar, ele vai orar com você, ele vai orar primeiro, mas depois ele vai falar com você. Peraí, está errado isso aqui, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Nós precisamos superar isso, romper isso, vencer isso, derrotar essa força maligna. Nós precisamos romper com isso. E não deixar mais. É combater o mal no início. Talvez você foi promovido, você recebeu uma bênção, e você não sabia, não percebeu, não prestou atenção, não guardou, que toda promoção, toda bênção, ela vem acompanhada de inveja. Às vezes só de citar o nome da pessoa, vem uma carga de inveja. Só dela receber uma bênção, vem uma inveja sobre ela. E talvez ela está sob efeito de inveja. Talvez esses dias você tenha se sentido mais pesado. Talvez aconteceram coisas na tua casa, aconteceram coisas com os teus filhos. Pede ajuda, pede oração se for preciso. Ou então, impõe as mãos na cabeça, coloca a mão na cabeça e repreende esse mal, combate esse. O mínimo que você tem que saber é aprender a lutar. Você tem que aprender a lutar, você tem que aprender a guerrear, você tem que aprender a expulsar, você tem que aprender a falar com o mal, você tem que aprender a combater e não deixar. Isso aqui tem que sair da minha vida. Isso aqui tem que sair da minha... Não, eu não vou tolerar mais isso. Eu não vou suportar mais isso. Eu não vou mais manter isso aqui na minha vida. Eu estou deixando para amanhã o que eu tenho que fazer agora. Eu estou deixando para depois. Eu não vou deixar para depois. Eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou fugir da dor da mudança. Eu quero essa mudança. Eu quero mudar. Eu quero vencer. Eu quero uma vida diferente. Eu quero um resultado diferente. Isso. Se você precisa de oração, sinaliza um obreiro, um pastor, levanta a mão e ele vai até você. E ele ora com você. E ele clama com você. Não protela essa decisão. É em nome do Senhor Jesus agora, Senhor. Vai passando com teu sangue sobre a vida dela agora. Vai passando com teu sangue sobre a mente dela agora. Vai passando com teu sangue agora. Vai passando com teu sangue agora. Eu quero ordenar agora toda legião de demônios, toda casta de demônios,
toda potestade de demônios, falange de demônios, hostes do inferno, espíritos da maldade, que entraram na vida dela, que acompanham a vida dela, que atormentam a vida dela. Ela tem pesadelos, ela ouve vozes, ela vê vultos, ela muitas vezes não dorme à noite, ela depende de medicamentos, ela depende, meu Pai, meu Deus, daquilo que o psiquiatra, o médico falou para ela tomar, e até hoje ela não foi liberta desses medicamentos, ela não foi liberta, meu Pai, dessa dependência, ó meu Pai, de medicamentos de tarja preta. Isso tem acompanhado a vida dela, ela tem gastado dinheiro com isso, ela tem tido problemas por causa disso, ela não tem tido paz, ela não tem tido energia, ela não tem tido alegria, é uma opressão, é uma perturbação, é uma sensação de perseguição, é uma inveja, talvez lá no trabalho dela, talvez vem da família dela, talvez, Senhor, ela não está sabendo combater, lidar com a inveja. Eu ordeno agora em nome de Jesus, sai da vida dela agora, sai da mente dela agora, sai dos caminhos dela agora, sai do que pertence à vida dela agora, agora em nome de Jesus. Você está atuando no financeiro dela, você está atuando na empresa dela, ela está perdendo clientes, ela está perdendo vendas, ela está perdendo contratos, ela está perdendo negociações, ela está perdendo a casa dela, ela está para perder o carro dela, ela está para perder a empresa dela. Eu ordeno agora, sai da vida dela agora, sai da vida dela agora. Esse medo de morrer, medo de não vencer, medo de não dar conta, medo de não suportar, medo, meu Pai, é um medo doentio. Eu ordeno agora, sai da vida dela agora em nome de Jesus. Sai da vida dela agora. Essa procrastinação, essa inércia, essa passividade, essa preguiça, essa má vontade, esse desânimo, essa frieza, essa fraqueza, esse espírito das brigas, esse espírito das contendas, essa mágoa, esse ódio, esse rancor, esse sentimento miserável no coração dela, eu ordeno agora, sai da vida dela agora. Com a mão na cabeça. Você que tem dificuldade, ainda não venceu a passividade, não venceu a inércia, não venceu a procrastinação, não venceu a preguiça. Você ainda não venceu esse engano do mal. Toda vez que você tem que mudar, alguma coisa acontece que você acaba não mudando. Você precisa se livrar da bebida e não se livra. Você acha que uma pessoa, que ela parou com a cerveja e está na cerveja sem álcool, você acha que ela foi liberta da bebida? Ela não foi liberta. Você não pode dizer que você foi, eu estou na bebida sem, na cervejinha sem álcool. Não! Sai de cima do muro, sai do meio termo. Seja bebida, seja cigarro, seja droga. A mentira. Você vai lutar. Você vai lutar. Coloca a mão na cabeça. Diga comigo, em nome de Jesus. Mais forte, diga em nome de Jesus. Eu ordeno agora. Antes de eu seguir, deixa eu fazer uma coisa. Olha aqui para mim. Que eu não preciso nem falar e repetir. De verdade, quem quer a sua libertação? Levanta a mão para mim. Quem está disposto realmente a pagar esse preço? Para sofrer, sabe, essa libertação que você precisa para a sua vida. Levanta a mão para mim. Você quer mesmo a libertação? Diga comigo, ela só acontece se eu me comprometer
com a minha mudança. Diga, eu preciso fazer a minha parte. Diga, eu preciso sair daqui fazendo o que o Senhor está falando comigo. Fala a verdade. Quem está disposto a não deixar mais para amanhã, você vai começar a fazer hoje. Você vai mudar isso hoje. Você vai acertar isso hoje. Ah, bispo, mas vai cortar minha... Não importa. Você vai arrancar o... Não importa. Diga, eu quero vencer. Você quer vencer, não quer? Então a primeira coisa que você precisa aprender. Diga comigo, aprender a lutar. Você precisa aprender a lutar. Então quando eu pedir para você, coloca a mão na cabeça, o que você vai expulsar da tua vida? Mas você vai orar com a força da tua vida. Porque às vezes alguns só botam a mão na cabeça e ficam esperando alguém ou a liderança orar por ele. Não vai funcionar assim. Tem um momento que a liderança vai te pedir para você não falar nada. Mas você tem que entender que quem dá liberação para o mal, quem dá permissão para o mal, não é o mal, é você. E eu não vou estar lá com você. A bispa vai ficar com você lá 24 horas? Eu vou ficar com você? Ela vai. Pelo programa ela pode ficar. Pelo culto ela pode. Mas eu falando presencialmente, alguém vai estar lá com você? Não. Então quem tem que aprender a lutar? Somos nós. Se eu não tivesse aprendido a lutar, o diabo, como diz o Salmo 124, já estava, o mal, os inimigos já tinham engolido já. Nós já estávamos perdidos. Então você tem que colocar a mão na cabeça. E aí você tem que falar, então é a inércia. Você tem problema com a passividade, com a procrastinação. Você deixa para depois. Você vai botar, você é um capeta, você vai falar, sai da minha vida, sai da minha mente, sai. Quando isso aqui acontece, eu acabo me acovardando, eu acabo deixando para depois, eu acabo escondendo, eu tenho medo, eu tenho vergonha das pessoas ficar sabendo. Eu tenho medo de ser exposto, eu tenho medo das pessoas saberem do meu problema. Tem que falar a verdade para você. Eu minto, eu engano, eu conto a história pelas metades, eu não falo tudo que eu tinha que falar. Você tem que falar a verdade, você tem que ser sincero com você. E aí, nós vamos orar primeiro. Expulsou, combateu, repreendeu. Você vai adotar essa atitude no teu dia a dia. Amém? Você vai fazer isso lá no teu dia a dia. Tem gente, deixa eu falar uma coisa. Se a coisa tá, vamos falar assim, tá grave, bispo. Levanta a mão para mim, quem fala assim, bispo? Eu tô caindo nesse erro direto. Sabe, eu tô com dificuldade direto. Tô enfrentando bastante dificuldade. Seja sincero, que eu vou te dar uma direção. Seja sincero, levanta a mão para mim. Olha aí, vários. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um azeite hoje. Vão pegar um azeite. Vai lá, os obreiros. Vai lá, os obreiros. Levanta a mão de novo. Quem está enfrentando muita dificuldade. Isso. Não, depois vocês dão o azeite para eles. Vai lá orar junto com eles agora, que eu vou dar a direção. Vai lá, tem mais gente lá atrás. Batalhão, vai lá. Isso, mais gente lá. Mantém a mão erguida. Que eu vou dar a direção do que nós vamos fazer. Diga comigo, nós estamos em guerra. Mais forte, diga, nós estamos em guerra. Diga comigo, eu decido hoje. Diga, travar essa guerra. Diga, entrar nesta guerra. Diga, mas eu vou entrar para vencer. Você vai entrar para vencer? Vai mesmo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para eles orar junto com você a hora que eu orar aqui. Mas a partir de hoje, olha para esse obreiro, olha para esse pastor, olha para esse líder. Você está olhando para ele? Então fala com ele, a partir de hoje, nós vamos orar e ungir por 7 dias. O que vocês vão fazer? Orar e ungir por... Vai orar por essa questão? Vai orar por essa situação? Vai orar? Não vai falhar, né? Se falhar, começa de novo. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Aí, o ideal é não falhar, não quebra. Vai pegar... Pode orar, obreiro. Pode já orar por essas pessoas. Pode orar. Que eu vou falar com os demais aqui. Por quê? Porque nós não vamos aceitar o mal dominar.
Nós temos que ser mais fortes do que o homem forte, mais valente do que o valente. Talvez está faltando essa força, está faltando essa investida, está faltando pegar literalmente, vem cá, vamos orar aqui comigo, vamos lutar aqui, 7 dias, nós vamos ungir, vamos orar, mas diga comigo, eu vou fazer a minha parte, e você tem que fazer a sua parte. Agora os demais, põe a mão na cabeça, e agora você vai orar por você, e eu vou te ajudar, você vai orar, vamos, começa a orar. Bota para correr a inércia, bota para correr a preguiça, expulsa, fala, sai da minha vida, sai da minha mente, sai da minha empresa, eu tenho cedido na minha empresa, eu tenho cedido no meu casamento, eu tenho cedido na minha casa, eu tenho permitido, eu tenho aceitado, eu tenho sido roubado. Vamos, dá uma ordem agora. Dá uma ordem agora. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Toda inércia, toda preguiça, toda opressão, toda força negativa, maligna, inveja, olho gordo, maldade, espírito da mentira, da falsidade, da hipocrisia, sai da minha vida agora, sai da minha vida agora, maldições, eu ordeno agora. Toda procrastinação, toda inércia, todo sentimento miserável, eu ordeno, eu exijo, tira a mão e diga, sai, sai, sai. Diga comigo em nome de Jesus, toda inércia, toda passividade, preguiça, diga má vontade, diga todo demônio que tem atuado na minha vida através do engano, diga eu acabo sendo enganado por causa da preguiça. Diga comigo, eu cedo para a preguiça. Diga, eu cedia para a preguiça, eu cedia para os sentimentos, eu cedia para o que eu estava sentindo, para as emoções. Diga, mas eu não vou ceder, eu vou combater, eu vou expulsar. Diga, eu não vou aceitar. Diga então, em nome de Jesus, todo esse mal que vem me roubando, me travando, me impedindo, diga, eu ordeno agora, em nome de Jesus, tira a mão da cabeça e diga, sai, sai e sai. Agora coloca a mão no coração. Cadê o louvor que eu te pedi? Coloca a mão no coração. Diga comigo, em nome de Jesus, eu declaro que eu estou liberto. Diga, eu declaro que eu estou liberto. Diga, a partir de hoje, eu terei uma aversão. Diga, um nojo. Diga comigo, eu não aceito mais. Eu não tolero mais. Fala para você, o que você não tolera mais? Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. O que você não tolera mais? Eu sei que não me deixas. O que você não tolera mais? Fala mais forte. Fala mais forte. Fala mais forte. Isso, faça os seus ouvidos ouvir a tua voz. Eu não tolero mais. Eu não aceito mais. Eu sei que estás comigo. Eu sei que eu não tolero mais. Eu não aceito mais. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo. Salmo 124, do 1 ao 8.
Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, vamos repetir juntos? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Diga comigo, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. Diga, a armadilha, diga, foi quebrada e nós escapamos. Diga comigo, o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço foi quebrado. Diga novamente, o laço foi quebrado. Com a mão no teu coração, você vai tomar posse disso. O que estava te enlaçando, tudo que estava te enlaçando, a inércia foi quebrada. Foi quebrado. Foi quebrado. Fala para você, a passividade, o medo, a mentira, foi quebrado. Foi quebrado. Foi quebrado. Porque se o Senhor, Ele não estivesse do meu lado, eu já teria perecido, eu já teria fracassado. Mas eu declaro, esse laço já foi quebrado. Esse laço já foi quebrado. Laços de morte, laços de acidente, laços para roubar minha vida, para desgraçar com a minha vida, para amarrar a minha vida, para travar a minha vida. Em nome de Jesus, ele já foi quebrado nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada. O laço quebrou-se e nós escapamos. E nós escapamos. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Seja cheio dessa certeza. Seja cheio da palavra. Seja cheio da promessa. Seja cheio dessa garantia. Seja fortalecido, seja sustentado, seja abençoado aqui nessa noite, em nome de Jesus. O laço foi quebrado, o laço foi quebrado. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Com a mão no coração, diga comigo em nome de Jesus. Diga, a partir de hoje, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou combater. Diga comigo, durante 7 dias. Diga, eu vou ungir, eu vou orar, e se for preciso, eu vou jejuar mais. Nós vamos jejuar mais. Essa semana teve um jejum, não teve? Semana passada, essa semana não terminou o jejum da purificação? Terminou ou não terminou? Então vamos fazer o seguinte. Sexta-feira que vem, nós vamos abrir um jejum. Se o ministério, se Deus colocar no coração da bispa para nós fazermos outro jejum, nós entramos no que o ministério determinar. Porque nós vamos terminar esses 7 dias. Bispo, eu posso pegar o azeite também? Posso fazer essa oração na minha empresa? Deve. Posso fazer na minha casa? Deve. A bispa estava lembrando essa semana que quando fizeram algo aqui na porta da igreja, naquele momento, tanto eu como outro bispo não estávamos ainda preparados para lidar com tamanha carga e opressão. Era principados, era potestades. Naquele momento nós não estávamos. E a bispa lembrava que ela botou a roupa, colocou o calçado no pé. E ela falou, me aguarda que eu estou descendo, eu estou indo aí. Fizeram um trabalho contra a igreja que demorou 6 meses para aquele trabalho ser preparado. Diga comigo, num dia, numa oração, ele foi quebrado.
um dia. O que fizeram por 6 meses, a bispa, ainda o bispo Diego estava lembrando, e a bispa falou, então um dia, o que fizeram por 6 meses, um dia foi quebrado. Então sabe o que está faltando? Está faltando você obedecer às ordens simples, está faltando você fazer o que a palavra está falando. Porque quando você obedece, a obediência te dá autoridade para você chegar lá e falar, capeta, você se preparou 6 meses para vir aqui atormentar minha vida, mas hoje você vai cair por terra. Não foi assim na luta contra o Golias? Quantos dias ele atormentou Israel? 40 dias, não foi? O Davi chegou lá e fez o quê? Em um dia, em um momento, ele disse, eu vou na força do Senhor. E aquela situação caiu. Por quê? Porque ele foi na força de quem? Ele foi na força de quem? E o Salmo 124, que foi um presente que o Senhor nos deu essa semana, o que ele disse? Se o Senhor não estivesse do nosso, os inimigos já teriam nos engolido. E é por isso que a armadilha, o laço foi quebrado. Então eu quero que você peça agora para eu terminar a oração. Levanta as mãos. Eu quero que você peça para o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor esteja do meu lado. Eu preciso ser cheio da palavra. Eu preciso ser cheio do Senhor. E eu decido me comprometer. Eu decido me levantar, eu decido me posicionar. Eu não vou olhar para o tamanho do gigante, eu não vou olhar para o tamanho do problema, eu não vou olhar para o tamanho da situação. Tudo que eu preciso fazer, tudo que eu tenho que fazer, tudo que a partir de agora eu tenho que fazer é me encher de Deus, é me encher da palavra, é me encher da única coisa que tem o poder de derrotar as forças do mal. Me encha, Senhor, me encha, Senhor, me encha, Senhor. Enche a igreja, Senhor, enche a igreja, Senhor. Fortalece a igreja, Senhor. Reveste a igreja, Senhor. Abençoa a igreja, capacita a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está do nosso lado. Eu sei, Senhor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E não há mal, não há problema, não há situação que vai permanecer, que vai suportar, que vai continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei, Senhor. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Isso, eu sei. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Eu sei, Senhor. Que tu Diga bem forte, eu sei. Eu sei que estás comigo. Eu sei, Senhor. Eu sei que estás comigo, Deus. Ah, eu sei. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Ah, eu sei. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. És minha salvação. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Senhor. Amém. És minha salvação. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.